O som do sino da porta de entrada do salão sempre foi, para mim, como uma nota musical que anunciava uma nova oportunidade. Era o som do trabalho, da clientela fiel, da construção de um sonho que cheirava a laquê, pó descolorante e café fresco. Mas, naquela terça-feira cinzenta, o sino soou como um dobre fúnebre. Não era uma cliente em busca de autoestima, era o fim da minha paz. Eu estava organizando os esmaltes na prateleira de vidro, alinhando os frascos por tom, do vermelho mais sangue ao nude mais discreto, quando o reflexo no espelho me mostrou a figura de Roberto. Ele não estava sozinho. Atrás dele, como uma sombra densa e carregada de mau agouro, estava a senhora Bernarda, sua mãe. E pior, ao lado dela, com um sorriso que parecia cortado à navalha, estava Mary. Roberto caminhou até o centro do salão, pisando no piso de porcelanato que meu pai, o Sr. Alberto, havia sentado com os próprios joelhos no chão 30 anos antes. Ele parou, estufou o peito coberto por uma camisa de linho que eu havia comprado e parcelado em 5 vezes, e proferiu a sentença que mudaria tudo. Conheça, querida, esta é a minha mãe, a nova diretora do seu salão, declarou o noivo, com a voz embargada de uma autoridade que ele nunca possuiu, trazendo a sogra para o centro do meu negócio familiar, aquele que meus pais e eu construímos do zero absoluto, com suor e renúncias que ele jamais compreenderia. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Minhas funcionárias pararam com as escovas suspensas no ar. Minha mãe, a senhora Lúcia, saiu da área de lavatórios enxugando as mãos no avental, com os olhos arregalados, mas foi meu pai quem quebrou a imobilidade. Ele estava no caixa, conferindo as notas fiscais. Ele levantou os olhos, removeu os óculos de leitura lentamente e, em vez de gritar ou expulsá-los, um sorriso enigmático curvou seus lábios. Então, para o filho da nova diretora, eu tenho uma surpresa, disse o Sr. Alberto com uma calma que me gelou a espinha. E para a diretora também. Venham ver o estoque. O escritório de vocês está pronto. Ele apontou para o quarto de serviço, um espaço que usávamos para armazenar galões de shampoo e produtos químicos pesados. Roberto, inflado pela arrogância do momento e querendo impressionar a mãe e a amante, segurou o braço da senhora Bernarda e a conduziu para lá, com Mary logo atrás, rindo baixinho como se estivesse indo assistir a um espetáculo. Meu pai piscou para mim e puxou minha mãe para trás do balcão da recepção. Eles se esconderam e eu, instintivamente, recuei. 1 minuto depois, ouviu-se um estrondo abafado, como se uma panela de pressão tivesse explodido, seguido imediatamente pelo grito selvagem da sogra. Não foi um grito de susto, foi um uivo de indignação primitiva. A porta do quarto de serviço se abriu com violência. O que saiu de lá parecia uma pintura abstrata de horror. A senhora Bernarda estava coberta, da cabeça aos sapatos de grife falsificada, por uma mistura viscosa de pó descolorante azul e uma emulsão reveladora de 40 volumes que meu pai, engenhosamente, devia ter deixado em uma prateleira instável, pronta para ceder ao menor toque na maçaneta interna. Roberto tossia, com o terno manchado, e Mary, que sempre se orgulhou de seus cabelos impecáveis, parecia ter sido mergulhada em uma tempestade de talco químico. "Vocês vão pagar por isso", berrou a senhora Bernarda, cuspindo a mistura azulada. "Eu vou demolir este pardieiro. Eu vou tirar tudo de vocês." Roberto, limpando os olhos, olhou para mim não com arrependimento, mas com ódio puro. Naquele momento, a máscara de noivo atencioso caiu, revelando o homem fraco e manipulável que eu me recusava a ver. "Você acha isso engraçado, Bruna?" Ele sibilou. "A brincadeira acabou. O documento que você assinou na semana passada? Você nem leu, não é? Sua ignorante. O salão agora é administrado pela holding da minha família. O mundo girou. Lembrei-me dos papéis que ele trouxe para atualizar o contrato de união estável, dizendo que era apenas burocracia para o financiamento da nossa casa. Eu confiei. Eu assinei.
Saiam daqui, eu disse, minha voz saindo trêmula, mas ganhando força a cada sílaba. Saiam do meu salão agora. Mary, limpando a sujeira do ombro com nojo, deu um passo à frente. O cheiro do perfume dela, enjoativo e doce, misturava-se agora com o odor químico. Nós vamos sair, querida, disse ela. E a forma como ela pronunciou querida foi como se estivesse cuspindo no meu rosto. Vamos sair para tomar um banho e ligar para os advogados. Aproveite o cheiro de laque barato enquanto pode. Amanhã, a fechadura será trocada. Você não passa de uma manicure glorificada que achou que podia sentar na mesa dos adultos. Eles saíram, deixando um rastro de pó azul e a promessa de uma guerra. Quando a porta bateu, o silêncio voltou, mas agora era pesado, sufocante. Olhei para o meu pai. O sorriso dele havia desaparecido. Ele sabia que o truque da prateleira era apenas uma pequena vingança imediata. Um band-aid em uma ferida exposta de fratura exposta. "O que você assinou, filha?" perguntou minha mãe, com a voz embargada. Sentei-me na cadeira de recepção, sentindo o couro frio contra minhas pernas. A realidade começou a se desenhar na minha mente. Roberto, o homem com quem eu dividi os últimos 4 anos, não era apenas um filhinho da mamãe. Ele era um parasita. E a senhora Bernarda não era apenas uma sogra difícil. Ela era uma predadora que, falida e desesperada por manter as aparências de uma alta sociedade que já a havia rejeitado, viu no meu negócio a tábua de salvação. Eu precisava entender o tamanho do buraco em que haviam me jogado. Nos dias que se seguiram, a humilhação não veio apenas na forma de advogados e oficiais de justiça. Ela veio pessoalmente, vestida com a crueldade que só alguém como Mary poderia orquestrar. Mary não era apenas a amante. Descobri, através de sussurros de clientes, que ela era uma antiga rival de escola, alguém que sempre invejou o fato de eu, a filha do pedreiro, ter construído um império de beleza, enquanto ela colecionava fracassos e dívidas. Ela se aproximou de Roberto com um propósito cirúrgico: destruir-me. 3 dias após o incidente do pó azul, recebi uma notificação extrajudicial. Eles não estavam brincando. Alegavam má gestão e usavam a cláusula ardilosa que Roberto inseriu nos papéis para pleitear a administração dos bens do casal, alegando que eu estava instável psicologicamente. Era absurdo, mas a assinatura era minha. Fui até o apartamento de Roberto para confrontá-lo. Eu ainda tinha a chave, ou achava que tinha. Quando cheguei à porta de madeira maciça, a chave não girou. Ouvi risadas lá dentro. Toquei a campainha. 1, 2, 3 vezes. A porta se abriu, mas não foi Roberto quem atendeu. Foi a senhora Bernarda. Ela usava um roupão de seda que eu havia dado de presente a Roberto no Natal passado. Ela me olhou de cima a baixo, com aquele olhar que faz você se sentir suja, inadequada. "O que você quer, garota?" perguntou ela, bloqueando a entrada. "Quero falar com o Roberto, e quero saber como vocês têm a coragem de tentar roubar o trabalho de uma vida inteira dos meus pais." Ela riu. Foi uma risada seca, sem humor. "Roubar? Nós estamos salvando o patrimônio?" Roberto me disse o quanto você estava sobrecarregada. E francamente, Bruna, você nunca teve classe para gerir algo desse porte. Olhe para você. Ela apontou para minhas mãos. Suas cutículas estão ressecadas. Você tem cheiro de acetona. Você nasceu para servir, minha querida, não para ser proprietária. Aceite seu lugar na cadeia alimentar. Mary, por outro lado... Mary tem visão. Ao ouvir o nome dela, Mary apareceu no corredor, segurando uma taça de vinho. O meu vinho, da reserva que eu guardava para ocasiões especiais. "Deixa ela entrar, dona Bernarda", disse Mary, com um tom de escárnio. "Deixe ela ver o que perdeu." Entrei. O apartamento estava mudado. Minhas fotos haviam sumido. No lugar delas, quadros de gosto duvidoso e fotos de Roberto sozinho. Roberto estava sentado no sofá, com os pés sobre a mesa de centro. Ele nem se levantou.
Roberto, comecei, tentando manter a voz firme, embora por dentro eu estivesse desmoronando. Como você pôde? Meus pais te trataram como um filho. Ele suspirou, como se estivesse entediado com a conversa. Seus pais são uns simplórios, Bruna. E você? Você ficou estagnada. Eu preciso de alguém que me impulsione, não alguém que chegue em casa cheirando a shampoo de cliente. Mary e minha mãe têm planos grandes. Vamos transformar aquele salãozinho de bairro em uma franquia de elite. E, infelizmente, você não tem o perfil para a nova marca. Ele falava de mim como se eu fosse um móvel velho que precisava ser descartado. As palavras dele ecoavam na minha cabeça. Simplórios. Salãozinho. Perfil. Eu vou lutar. Garanti, sentindo as lágrimas de raiva queimarem meus olhos. Eu vou tirar cada centavo que vocês acham que tem. A senhora Bernarda se aproximou, invadindo meu espaço pessoal. O hálito dela cheirava a café e maldade. Com que dinheiro, querida? Bloqueamos as contas conjuntas esta manhã. Você não tem nada. Você é uma ninguém. Agora, saia da minha casa antes que eu chame a segurança e diga que uma doida invadiu o recinto. Fui enxotada do apartamento que ajudei a decorar, expulsa da vida que construí, com as gargalhadas de Mary e Bernarda ecoando no corredor do prédio. Desci os 12 andares de escada porque não queria que ninguém visse meu rosto inchado no elevador. Aquele foi o primeiro golpe, mas a crueldade deles estava apenas começando a escalar. Na semana seguinte, o ataque mudou de financeiro para pessoal. Começaram a surgir boatos no bairro. Clientes de 20 anos me ligavam, constrangidas, cancelando horários. Bruna, me desculpe, dizia a senhora Augusta, uma cliente antiga. Gise, mas ouvi dizer que a vigilância sanitária vai fechar vocês. Falaram que encontraram produtos vencidos e... Bem, coisas piores. Quem disse isso, dona Augusta? Eu perguntava, já sabendo a resposta. Uma moça muito elegante disse que é a nova consultora de imagem da região. Mary, acho. Ela disse que estava fazendo um favor ao nos avisar. Eles estavam minando minha reputação. Mary ia de comércio em comércio, espalhando veneno. Dizia que eu tinha doenças de pele, que meus pais estavam senes e misturavam produtos químicos perigosos por confusão mental. Dizia que o salão era fachada para coisas ilegais, o que era uma mentira suja e perigosa. Meu pai, um homem que sempre andou de cabeça erguida, começou a andar curvado. Ver a vergonha nos olhos dele foi pior do que perder o dinheiro. Minha mãe chorava escondida na cozinha. Certa tarde, Roberto apareceu no salão, desta vez com 2 homens de terno que pareciam armários. Ele entrou sem pedir licença. Viemos fazer uma avaliação do imóvel, anunciou ele, ignorando minha presença e falando diretamente com as paredes. Vamos precisar derrubar essa parede aqui para ampliar a recepção. A mãe quer um lustre de cristal logo na entrada. Eu estava atendendo uma cliente, a senhora Clotilde, que ficou paralisada. Você não tem o direito de fazer isso, Roberto. O juiz ainda não decidiu nada, gritei, largando a lixa de unha. Ele se virou com um sorriso de pena. O juiz? Bruna. O sistema é lento. Até lá, eu sou o sócio-administrador. E, a propósito, sua licença de funcionamento tem algumas irregularidades que denunciamos ontem. Acho melhor você fechar as portas hoje, por bem. Não queremos um escândalo com a polícia retirando seus pais idosos à força, queremos? Ele chegou perto do meu ouvido e sussurrou para que apenas eu ouvisse. Você é patética, tentando brigar com gente grande. Minha mãe sempre disse que você era temporária. Um degrau. Obrigado por construir a escada, mas agora você pode descer. Ele saiu rindo com os homens. A senhora Clotilde se levantou, pegou a bolsa e saiu sem dizer nada. Eu fechei a porta, tranquei e deslizei até o chão, chorando até não ter mais fôlego. Eles queriam guerra. Eles queriam me ver na sarjeta, humilhada, sem dignidade.
Eles achavam que tinham vencido porque tinham a audácia e a falta de caráter que eu não possuía. Mas eles cometeram um erro fatal. Um erro que pessoas arrogantes como a senhora Bernarda, fúteis como a Mary e medíocres como o Roberto sempre cometem. Eles subestimaram a capacidade de resistência de quem construiu a vida carregando o próprio peso. Eles achavam que eu era apenas uma manicure. Eles esqueceram que eu ouvia segredos o dia todo, que eu conhecia cada pessoa importante daquela cidade, cada esposa de juiz, cada filha de promotor, cada secretária de empresário. Eles achavam que eu estava sozinha, mas enquanto chorava no chão frio do meu salão, senti a mão calejada do meu pai no meu ombro. "Levante-se, Bruna", disse ele com a voz firme novamente. "O luto acabou. Eles querem o salão. Deixe que achem que pegaram. Mas eles não conhecem a história desse terreno. E não conhecem o que eu guardei na caixa de sapatos, no fundo do meu guarda-roupa, por 30 anos. Eu levantei a cabeça. "O que tem na caixa, pai?" "O passado da família da senhora Bernarda. Ou você acha que ela apareceu do nada?" Eu conheço aquela mulher desde que ela era apenas a filha da cozinheira que fugiu com as joias da patroa. Ela mudou de nome, mudou de rosto, mas não mudou a alma. E o Roberto? Bem, o Roberto vai descobrir que a mãe dele tem mais inimigos do que ele tem fios de cabelo. Naquele momento, enxuguei as lágrimas. A tristeza deu lugar a algo frio e duro no meu peito. Eu não queria apenas o meu salão de volta. Eu queria vê-los sem teto. Eu queria que Mary tivesse que vender cada bolsa falsificada para comprar pão. Eu queria que a senhora Bernarda sentisse o gosto da humilhação que ela tentou me servir. "O que vamos fazer?" perguntei. "Vamos deixá-los entrar", disse meu pai. "Vamos deixá-los reformar, gastar o dinheiro que não têm, se endividarem com as garantias falsas, e quando estiverem no topo, achando que são reis e rainhas, nós puxamos o tapete. E, Bruna, você vai descobrir algo sobre a Mary, algo que ela esconde muito bem. Comece a investigar." A partir daquele dia, parei de reagir e comecei a caçar. Eu me tornei uma sombra na minha própria vida. Fingi derrota. Deixei que vissem minha depressão. Parei de arrumar o cabelo, usei roupas velhas quando saía na rua, alimentando o ego deles. Eles adoraram. Certa manhã, encontrei Mary na padaria. Ela estava comprando croissants e gritando ao telefone, reclamando do serviço de alguma loja. Quando me viu, ela desligou e abriu um sorriso triunfante. "Oh, meu Deus! Bruna, você está acabada!" Ela tocou meu braço com a ponta dos dedos, fingindo preocupação. "Sabe, Roberto comentou que talvez a gente possa te contratar como auxiliar de limpeza quando reabrirmos o salão. Afinal, você conhece bem onde fica o lixo, não é? É o seu habitat natural." Senti o sangue ferver, mas mantive a expressão vazia, derrotada. "Estou passando por um momento difícil, Mary", murmurei, olhando para o chão. "Só quero que isso acabe." "Vai acabar, querida, assim que você assinar a transferência total da propriedade. Faça isso logo, e talvez a gente te dê uma cesta básica no Natal. A senhora Bernarda é muito generosa com os necessitados." Mary riu e saiu, balançando os quadris, certa de que eu era um animal ferido aguardando o abate. Mal sabia ela que, no bolso do meu casaco, meu celular estava gravando cada palavra. E aquilo não era para o tribunal. Aquilo era para algo muito maior. Voltei para casa e comecei a montar o quadro na parede do meu quarto, como nos filmes de investigação. No centro, as fotos dos três. Bernarda, a matriarca falida que posava de aristocrata. Roberto, o fantoche sem espinha dorsal. Mary, a invejosa cruel. Eu precisava de munição pesada. E a munição veio de onde eu menos esperava. Durante uma tarde, revirando papéis antigos do cartório para tentar entender a fraude na minha assinatura, o escrevente, um senhor chamado Doutor Hélio, que cortava o cabelo com meu pai há décadas, me chamou num canto. "Bruna, minha filha",
sussurrou ele, olhando para os lados. Esse documento que o Roberto trouxe, a assinatura da testemunha. Você conhece esse nome? Carlos Eduardo Veiga? Não, senhor. Nunca ouvi falar. Pois é. Esse homem, o tal Carlos, é um conhecido golpista de imóveis em outro estado. Se o Roberto está associado a ele, a coisa é muito mais feia do que uma briga de casal. Eles não querem só o salão. Eles estão usando o CNPJ do salão para lavar ativos de um esquema imobiliário fantasma. Se isso estourar, o nome da sua família vai para a lama junto com eles. Meu coração parou. Eles estavam usando o nome limpo do meu pai, construído em 30 anos de honestidade, para cobrir os rastros de crimes que eu nem imaginava. Eles iriam nos deixar não apenas sem o salão, mas com uma dívida milionária e possivelmente com a polícia na nossa porta. A crueldade deles não tinha limites. Eles não queriam apenas roubar. Eles queriam nos incriminar. O que eu faço, Dr. Hélio? Perguntei, sentindo o pânico subir. Você precisa de provas concretas de que eles estão agindo sem o seu consentimento real, mas usando sua assinatura forjada ou coagida para esses atos específicos. Você precisa deixá-los se sentirem seguros o suficiente para cometerem o erro final. Eles precisam transferir os bens pessoais deles para o negócio como garantia. Saí do cartório com uma missão. Eu precisava fazer com que eles colocassem tudo o que tinham, a casa da mãe, o carro do Roberto, as joias da Mary, em jogo. Eu precisava que eles apostassem tudo no meu salão. Cheguei em casa e disse aos meus pais: preparem-se, vamos ter que atuar. A partir de amanhã, nós não somos mais as vítimas. Nós somos a isca. A guerra silenciosa havia começado, e eu estava disposta a ir até o inferno para garantir que, quando eu voltasse, traria as almas deles acorrentadas na minha mão. A humilhação que sofri no apartamento, as palavras mãos grossas, serviçal, lixo, tudo isso seria o combustível para o incêndio que eu estava prestes a provocar na vida deles. O som do sino da porta de entrada do salão sempre foi, para mim, como uma nota musical que anunciava uma nova oportunidade. Era o som do trabalho, da clientela fiel, da construção de um sonho que cheirava a laquê, pó descolorante e café fresco. Mas naquela terça-feira cinzenta, o sino soou como um dobre fúnebre. Não era uma cliente em busca de autoestima, era o fim da minha paz. Eu estava organizando os esmaltes na prateleira de vidro, alinhando os frascos por tom, do vermelho mais sangue ao nude mais discreto, quando o reflexo no espelho me mostrou a figura de Roberto. Ele não estava sozinho. Atrás dele, como uma sombra densa e carregada de mau agouro, estava a senhora Bernarda, sua mãe. E, pior, ao lado dela, com um sorriso que parecia cortado à navalha, estava Mary. Roberto caminhou até o centro do salão, pisando no piso de porcelanato que meu pai, o Sr. Alberto, havia assentado com os próprios joelhos no chão, 30 anos antes. Ele parou, estufou o peito coberto por uma camisa de linho que eu havia comprado e parcelado em 5 vezes, e proferiu a sentença que mudaria tudo. Conheça, querida, esta é a minha mãe, a nova diretora do seu salão, declarou o noivo, com a voz embargada de uma autoridade que ele nunca possuiu, trazendo a sogra para o centro do meu negócio familiar, aquele que meus pais e eu construímos do zero absoluto, com suor e renúncias que ele jamais compreenderia. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Minhas funcionárias pararam com as escovas suspensas no ar. Minha mãe, a senhora Lúcia, saiu da área de lavatórios enxugando as mãos no avental, com os olhos arregalados. Mas foi meu pai quem quebrou a imobilidade. Ele estava no caixa, conferindo as notas fiscais. Ele levantou os olhos, removeu os óculos de leitura lentamente e, em vez de gritar ou expulsá-los, um sorriso enigmático curvou seus lábios. Então, para o filho da nova diretora, eu tenho uma surpresa, disse o Sr. Alberto, com uma calma que me gelou a espinha. E para a diretora também. Venham ver o estoque. O escritório de vocês está pronto.
Ele apontou para o quarto de serviço, um espaço que usávamos para armazenar galões de shampoo e produtos químicos pesados. Roberto, inflado pela arrogância do momento e querendo impressionar a mãe e a amante, segurou o braço da senhora Bernarda e a conduziu para lá, com Mary logo atrás, rindo baixinho como se estivesse indo assistir a um espetáculo. Meu pai piscou para mim e puxou minha mãe para trás do balcão da recepção. Eles se esconderam e eu, instintivamente, recuei. 1 minuto depois, ouviu-se um estrondo abafado, como se uma panela de pressão tivesse explodido, seguido imediatamente pelo grito selvagem da sogra. Não foi um grito de susto, foi um uivo de indignação primitiva. A porta do quarto de serviço se abriu com violência. O que saiu de lá parecia uma pintura abstrata de horror. A senhora Bernarda estava coberta, da cabeça aos sapatos de grife falsificada, por uma mistura viscosa de pó descolorante azul e uma emulsão reveladora de 40 volumes, que meu pai, engenhosamente, devia ter deixado em uma prateleira instável, pronta para ceder ao menor toque na maçaneta interna. Roberto tossia, com o terno manchado, e Mary, que sempre se orgulhou de seus cabelos impecáveis, parecia ter sido mergulhada em uma tempestade de talco químico. "Vocês vão pagar por isso!" berrou a senhora Bernarda, cuspindo a mistura azulada. "Eu vou demolir este pardieiro! Eu vou tirar tudo de vocês!" Roberto, limpando os olhos, olhou para mim não com arrependimento, mas com ódio puro. Naquele momento, a máscara de noivo atencioso caiu, revelando o homem fraco e manipulável que eu me recusava a ver. "Você acha isso engraçado, Bruna?" Ele sibilou. "A brincadeira acabou. O documento que você assinou na semana passada? Você nem leu, não é? Sua ignorante. O salão agora é administrado pela holding da minha família. O mundo girou. Lembrei-me dos papéis que ele trouxe para atualizar o contrato de união estável, dizendo que era apenas burocracia para o financiamento da nossa casa. Eu confiei. Eu assinei. Saiam daqui, eu disse, minha voz saindo trêmula, mas ganhando força a cada sílaba. Saiam do meu salão agora. Mary, limpando a sujeira do ombro com nojo, deu um passo à frente. O cheiro do perfume dela, enjoativo e doce, misturava-se agora com o odor químico. "Nós vamos sair, querida", disse ela, e a forma como ela pronunciou "querida" foi como se estivesse cuspindo no meu rosto. "Vamos sair para tomar um banho e ligar para os advogados. Aproveite o cheiro de laque barato enquanto pode. Amanhã, a fechadura será trocada. Você não passa de uma manicure glorificada que achou que podia sentar na mesa dos adultos." Eles saíram, deixando um rastro de pó azul e a promessa de uma guerra. Quando a porta bateu, o silêncio voltou, mas agora era pesado, sufocante. Olhei para o meu pai. O sorriso dele havia desaparecido. Ele sabia que o truque da prateleira era apenas uma pequena vingança imediata, um band-aid em uma ferida exposta de fratura exposta. "O que você assinou, filha?" perguntou minha mãe, com a voz embargada. Sentei-me na cadeira de recepção, sentindo o couro frio contra minhas pernas. A realidade começou a se desenhar na minha mente. Roberto, o homem com quem eu dividi os últimos 4 anos, não era apenas um filhinho da mamãe. Ele era um parasita. E a senhora Bernarda não era apenas uma sogra difícil, ela era uma predadora que, falida e desesperada por manter as aparências de uma alta sociedade que já a havia rejeitado, viu no meu negócio a tábua de salvação. Eu precisava entender o tamanho do buraco em que haviam me jogado. Nos dias que se seguiram, a humilhação não veio apenas na forma de advogados e oficiais de justiça. Ela veio pessoalmente, vestida com a crueldade que só alguém como Mary poderia orquestrar. Mary não era apenas a amante. Descobri, através de sussurros de clientes, que ela era uma antiga rival de escola, alguém que sempre invejou o fato de eu, a filha do pedreiro, ter construído um império de beleza
enquanto ela colecionava fracassos e dívidas. Ela se aproximou de Roberto com um propósito cirúrgico: destruir-me. 3 dias após o incidente do pó azul, recebi uma notificação extrajudicial. Eles não estavam brincando. Alegavam má gestão e usavam a cláusula ardilosa que Roberto inseriu nos papéis para pleitear a administração dos bens do casal, alegando que eu estava instável psicologicamente. Era absurdo, mas a assinatura era minha. Fui até o apartamento de Roberto para confrontá-lo. Eu ainda tinha a chave, ou achava que tinha. Quando cheguei à porta de madeira maciça, a chave não girou. Ouvi risadas lá dentro. Toquei a campainha 1, 2, 3 vezes. A porta se abriu, mas não foi Roberto quem atendeu. Foi a senhora Bernarda. Ela usava um roupão de seda que eu havia dado de presente a Roberto no Natal passado. Ela me olhou de cima a baixo, com aquele olhar que faz você se sentir suja, inadequada. "O que você quer, garota?" perguntou ela, bloqueando a entrada. "Quero falar com o Roberto. E quero saber como vocês têm a coragem de tentar roubar o trabalho de uma vida inteira dos meus pais." Ela riu. Foi uma risada seca, sem humor. "Roubar? Nós estamos salvando o patrimônio?" Roberto me disse o quanto você estava sobrecarregada. E, francamente, Bruna, você nunca teve classe para gerir algo desse porte. Olhe para você. Ela apontou para minhas mãos. Suas cutículas estão ressecadas. Você tem cheiro de acetona. Você nasceu para servir, minha querida, não para ser proprietária. Aceite seu lugar na cadeia alimentar. Mary, por outro lado. Mary tem visão. Ao ouvir o nome dela, Mary apareceu no corredor, segurando uma taça de vinho. O meu vinho, da reserva que eu guardava para ocasiões especiais. "Deixa ela entrar, Dona Bernarda", disse Mary com um tom de escárnio. "Deixe ela ver o que perdeu." Entrei. O apartamento estava mudado. Minhas fotos haviam sumido. No lugar delas, quadros de gosto duvidoso e fotos de Roberto sozinho. Roberto estava sentado no sofá, com os pés sobre a mesa de centro. Ele nem se levantou. "Roberto!" comecei, tentando manter a voz firme, embora por dentro eu estivesse desmoronando. "Como você pôde? Meus pais te trataram como um filho." Ele suspirou, como se estivesse entediado com a conversa. "Seus pais são uns simplórios, Bruna. E você? Você ficou estagnada. Eu preciso de alguém que me impulsione, não alguém que chega em casa cheirando a shampoo de cliente. Mary e minha mãe têm planos grandes. Vamos transformar aquele salãozinho de bairro em uma franquia de elite. E, infelizmente, você não tem o perfil para a nova marca." Ele falava de mim como se eu fosse um móvel velho que precisava ser descartado. As palavras dele ecoavam na minha cabeça. Simplórios, salãozinho, perfil. "Eu vou lutar", garanti, sentindo as lágrimas de raiva queimarem meus olhos. "Eu vou tirar cada centavo que vocês acham que têm." A senhora Bernarda se aproximou, invadindo o meu espaço pessoal. O hálito dela cheirava a café e maldade. "Com que dinheiro, querida? Bloqueamos as contas conjuntas esta manhã. Você não tem nada. Você é uma ninguém. Agora, saia da minha casa antes que eu chame a segurança e diga que uma doida invadiu o recinto." Fui enxotada do apartamento que ajudei a decorar, expulsa da vida que construí, com as gargalhadas de Mary e Bernarda ecoando no corredor do prédio. Desci os 12 andares de escada porque não queria que ninguém visse meu rosto inchado no elevador. Aquele foi o primeiro golpe. Mas a crueldade deles estava apenas começando a escalar. Na semana seguinte, o ataque mudou de financeiro para pessoal. Começaram a surgir boatos no bairro. Clientes de 20 anos me ligavam, constrangidas, cancelando horários. "Bruna, me desculpe", dizia a senhora Augusta, uma cliente antiga. "Mas ouvi dizer que a vigilância sanitária vai fechar vocês. Falaram que encontraram produtos vencidos e... bem, coisas piores." "Quem disse isso, Dona Augusta?" Eu perguntava, já sabendo a resposta. "Uma moça muito elegante.
Disse que é a nova consultora de imagem da região. Mary, acho. Ela disse que estava fazendo um favor ao nos avisar. Eles estavam minando minha reputação. Mary ia de comércio em comércio, espalhando veneno. Dizia que eu tinha doenças de pele, que meus pais estavam senes e misturavam produtos químicos perigosos por confusão mental. Dizia que o salão era fachada para coisas ilegais, o que era uma mentira suja e perigosa. Meu pai, um homem que sempre andou de cabeça erguida, começou a andar curvado. Ver a vergonha nos olhos dele foi pior do que perder o dinheiro. Minha mãe chorava escondida na cozinha. Certa tarde, Roberto apareceu no salão, desta vez com 2 homens de terno que pareciam armários. Ele entrou sem pedir licença. Viemos fazer uma avaliação do imóvel, anunciou ele, ignorando minha presença e falando diretamente com as paredes. Vamos precisar derrubar essa parede aqui para ampliar a recepção. A mãe quer um lustre de cristal logo na entrada. Eu estava atendendo uma cliente, a senhora Clotilde, que ficou paralisada. Você não tem o direito de fazer isso, Roberto. O juiz ainda não decidiu nada. Gritei, largando a lixa de unha. Ele se virou com um sorriso de pena. O juiz? Bruna, o sistema é lento. Até lá, eu sou o sócio administrador. E a propósito, sua licença de funcionamento tem algumas irregularidades que denunciamos ontem. Acho melhor você fechar as portas hoje, por bem. Não queremos um escândalo com a polícia retirando seus pais idosos à força. Queremos? Ele chegou perto do meu ouvido e sussurrou para que apenas eu ouvisse. Você é patética, tentando brigar com gente grande. Minha mãe sempre disse que você era temporária. Um degrau. Obrigado por construir a escada, mas agora você pode descer. Ele saiu rindo com os homens. A senhora Clotilde se levantou, pegou a bolsa e saiu sem dizer nada. Eu fechei a porta, tranquei e deslizei até o chão, chorando até não ter mais fôlego. Eles queriam guerra. Eles queriam me ver na sarjeta, humilhada, sem dignidade. Eles achavam que tinham vencido porque tinham a audácia e a falta de caráter que eu não possuía. Mas eles cometeram um erro fatal. Um erro que pessoas arrogantes como a senhora Bernarda, fúteis como a Mary e medíocres como o Roberto sempre cometem. Eles subestimaram a capacidade de resistência de quem construiu a vida carregando o próprio peso. Eles achavam que eu era apenas uma manicure. Eles esqueceram que eu ouvia segredos o dia todo. Que eu conhecia cada pessoa importante daquela cidade, cada esposa de juiz, cada filha de promotor, cada secretária de empresário. Eles achavam que eu estava sozinha, mas enquanto chorava no chão frio do meu salão, senti a mão calejada do meu pai no meu ombro. Levante-se, Bruna, disse ele com a voz firme novamente. O luto acabou. Eles querem o salão? Deixe que achem que pegaram. Mas eles não conhecem a história desse terreno. E não conhecem o que eu guardei na caixa de sapatos, no fundo do meu guarda-roupa, por 30 anos. Eu levantei a cabeça. O que tem na caixa, pai? O passado da família da senhora Bernarda? Ou você acha que ela apareceu do nada? Eu conheço aquela mulher desde que ela era apenas a filha da cozinheira que fugiu com as joias da patroa. Ela mudou de nome, mudou de rosto, mas não mudou a alma. E o Roberto? Bem, o Roberto vai descobrir que a mãe dele tem mais inimigos do que ele tem fios de cabelo. Naquele momento, enxuguei as lágrimas. A tristeza deu lugar a algo frio e duro no meu peito. Eu não queria apenas o meu salão de volta. Eu queria vê-los sem teto. Eu queria que Mary tivesse que vender cada bolsa falsificada para comprar pão. Eu queria que a senhora Bernarda sentisse o gosto da humilhação que ela tentou me servir. O que vamos fazer? Perguntei. Vamos deixá-los entrar, disse meu pai. Vamos deixá-los reformar, gastar o dinheiro que não têm, se endividarem com as garantias falsas. E quando estiverem no topo, achando que são reis e rainhas, nós puxamos o tapete. E, Bruna, você vai descobrir algo sobre a Mary, algo que ela esconde muito bem. Comece a investigar.
A partir daquele dia, parei de reagir e comecei a caçar. Eu me tornei uma sombra na minha própria vida. Fingi derrota. Deixei que vissem minha depressão. Parei de arrumar o cabelo. Usei roupas velhas quando saía na rua, alimentando o ego deles. Eles a adoraram. Certa manhã, encontrei Mary na padaria. Ela estava comprando croissants e gritando ao telefone, reclamando do serviço de alguma loja. Quando me viu, ela desligou e abriu um sorriso triunfante. Oh, meu Deus! Bruna, você está acabada! Ela tocou meu braço com a ponta dos dedos, fingindo preocupação. Sabe, Roberto comentou que talvez a gente possa te contratar como auxiliar de limpeza quando reabrirmos o salão. Afinal, você conhece bem onde fica o lixo, não é? É o seu habitat natural. Senti o sangue ferver, mas mantive a expressão vazia, derrotada. Estou passando por um momento difícil, Mary, murmurei, olhando para o chão. Só quero que isso acabe. Vai acabar, querida. Assim que você assinar a transferência total da propriedade. Faça isso logo e talvez a gente te dê uma cesta básica no Natal. A senhora Bernarda é muito generosa com os necessitados. Mary riu e saiu, balançando os quadris, certa de que eu era um animal ferido aguardando o abate. Mal sabia ela que, no bolso do meu casaco, meu celular estava gravando cada palavra. E aquilo não era para o tribunal, aquilo era para algo muito maior. Voltei para casa e comecei a montar o quadro na parede do meu quarto, como nos filmes de investigação. No centro, as fotos dos três. Bernarda, a matriarca falida que posava de aristocrata. Roberto, o fantoche sem espinha dorsal. Mary, a invejosa cruel. Eu precisava de munição pesada. E a munição veio de onde eu menos esperava. Durante uma tarde, revirando papéis antigos do cartório para tentar entender a fraude na minha assinatura, o escrevente, um senhor chamado Dr. Hélio, que cortava o cabelo com meu pai há décadas, me chamou num canto. Bruna, minha filha, sussurrou ele, olhando para os lados. Esse documento que o Roberto trouxe, a assinatura da testemunha. Você conhece esse nome? Carlos Eduardo Veiga. Não, senhor, nunca ouvi falar. Pois é, esse homem, o tal Carlos, é um conhecido golpista de imóveis em outro estado. Se o Roberto está associado a ele, a coisa é muito mais feia do que uma briga de casal. Eles não querem só o salão. Eles estão usando o CNPJ do salão para lavar ativos de um esquema imobiliário fantasma. Se isso estourar, o nome da sua família vai para a lama junto com eles. Meu coração parou. Eles estavam usando o nome limpo do meu pai, construído em 30 anos de honestidade, para cobrir os rastros de crimes que eu nem imaginava. Eles iriam nos deixar não apenas sem o salão, mas com uma dívida milionária e possivelmente com a polícia na nossa porta. A crueldade deles não tinha limites. Eles não queriam apenas roubar, eles queriam nos incriminar. O que eu faço, Dr. Hélio? Perguntei, sentindo o pânico subir. Você precisa de provas concretas de que eles estão agindo sem o seu consentimento real, mas usando sua assinatura forjada ou coagida para esses atos específicos. Você precisa deixá-los se sentirem seguros o suficiente para cometerem o erro final. Eles precisam transferir os bens pessoais deles para o negócio, como garantia. Saí do cartório com uma missão. Eu precisava fazer com que eles colocassem tudo o que tinham, a casa da mãe, o carro do Roberto, as joias da Mary, em jogo. Eu precisava que eles apostassem tudo no meu salão. Cheguei em casa e disse aos meus pais: preparem-se, vamos ter que atuar. A partir de amanhã, nós não somos mais as vítimas. Nós somos a isca. A guerra silenciosa havia começado, e eu estava disposta a ir até o inferno para garantir que, quando eu voltasse, traria as almas deles acorrentadas na minha mão. A humilhação que sofri no apartamento, as palavras mãos grossas, serviçal, lixo. Tudo isso seria o combustível para o incêndio que eu estava prestes a provocar na vida deles.
A imagem da senhora Bernarda agarrada ao corrimão da varanda, assistindo à polícia colocar o filho no banco de trás da viatura por crimes contra a saúde pública, foi a primeira pincelada da minha obra-prima de vingança. Mas aquilo era apenas o começo. O verdadeiro golpe, aquele que quebraria a espinha dorsal da arrogância deles, não viria do Estado, mas da minha mão, guiada por aquele pedaço de papel que eles assinaram sem ler. O salão foi lacrado. As fitas amarelas e pretas cruzavam a porta de vidro como cicatrizes no rosto da vaidade deles. A Royal Bernarda durou exatos 18 dias. 18 dias de incompetência, maus tratos a funcionários e desrespeito à clientela. Enquanto a viatura se afastava, levando Roberto para prestar esclarecimentos sobre os produtos químicos adulterados e sem registro que a vigilância encontrou, uma infração grave, mas afiançável, eu permaneci na calçada. Bernarda desceu as escadas correndo com o hobby de seda arrastando na sujeira da calçada, gritando impropérios. Você! Ela apontou o dedo trêmulo para mim. Você chamou esses cães. Você destruiu a vida do meu filho. Eu não recuei. Aproximei-me dela, invadindo seu espaço pessoal pela primeira vez, sem medo. Eu não fiz nada, dona Bernarda, respondi, com uma calma que a desestabilizou mais do que qualquer grito. Vocês se destruíram. A incompetência é de vocês. A ganância é de vocês. Eu apenas assisti. Ah, e a propósito, o contrato. Ela parou, os olhos arregalados de ódio. Que contrato? Aquele papelzinho de 50 mil? Eu pago isso com o dinheiro da minha bolsa. Sorri. Um sorriso frio. Acho melhor a senhora ler a cláusula 4ª. Parágrafo 2º. A cláusula de aceleração. Como o salão foi interditado por um órgão público, a dívida venceu hoje. Agora. E com a multa de 200%, o valor não é 50 mil. São 150 mil reais. Pagáveis em 24 horas. Caso contrário, deixei a frase no ar. Mary, que estava logo atrás, tentou intervir, mantendo a pose de superioridade mesmo com o rímel borrado. Você está blefando. Nenhum juiz aceitaria isso. Meu advogado já protocolou a execução do título extrajudicial no momento em que o fiscal colou o adesivo de interdição na porta. Informei, olhando para o ventre dela. Espero que o herdeiro goste de acampar, porque a garantia do contrato é a casa onde vocês moram. E a lei é muito clara sobre garantias reais oferecidas voluntariamente em contratos comerciais. Vocês renunciaram à proteção de bem de família. Virei as costas e caminhei para longe, ouvindo os gritos histéricos de Bernarda se transformarem em soluços de desespero. Peguei minhas caixas de fotos da sarjeta, limpei a poeira e entrei no carro do meu pai, que me esperava na esquina. Ele não disse nada, apenas apertou minha mão. A justiça estava sendo feita. As 24 horas seguintes foram um borrão de telefonemas desesperados que eu não atendi. Roberto, solto sob fiança paga com o limite do cartão de crédito de um amigo, que logo cobraria o favor, ligou 32 vezes. Bernarda enviou áudios de 8 minutos, alternando entre súplicas chorosas e ameaças de morte. Mary, a consultora, desapareceu das redes sociais. Na segunda-feira de manhã, o oficial de justiça bateu à porta da casa de Bernarda. Eu estava lá, acompanhada do meu advogado e de um chaveiro. Eu não precisava estar presente, mas eu queria estar. Eu precisava ver o fim do reinado. Quando Roberto abriu a porta, ele parecia um espectro, barbudo, com a mesma roupa de 2 dias atrás, cheirando a álcool barato. Ao me ver, ele tentou sorrir, um esgar patético. Bruna, amor, vamos conversar. Isso é loucura. É a casa da minha mãe. Você não pode fazer isso com a gente. Nós somos família. Nós éramos um casal, Roberto. Corrigi, minha voz cortante. Família é quem protege, não quem humilha. Família não chama a esposa de lixo. Família não jogas a história do outro na sarjeta. O oficial de justiça, um homem sério e prático, pigarreou.
Senhor Roberto Mendes, tenho aqui um mandado de emissão na posse em favor da credora, Bruna Vasconcelos. O prazo para pagamento expirou. O imóvel agora pertence à credora para a quitação da dívida. Os senhores têm 1 hora para retirar pertences pessoais essenciais. O restante será inventariado. O grito que veio de dentro da casa foi desumano. Bernarda correu para a sala, segurando um vaso chinês falso. Ninguém me tira da minha casa. Eu sou uma senhora de respeito. Saiam daqui! Ela tentou avançar sobre o oficial, mas Roberto a segurou. Foi a cena mais degradante que já presenciei. A mulher que me olhava de cima a baixo, que criticava minhas roupas, que dizia que eu tinha cheiro de pobreza, agora estava sendo contida para não agredir um funcionário público, enquanto perdia o teto. 1 hora, repetiu o oficial. Entrei na casa. O ar estava pesado, viciado. Caminhei pela sala, observando os móveis que eles compraram para impressionar as visitas, agora meus. Olhei para Mary, que estava sentada no sofá, com uma mala aberta, jogando roupas dentro de qualquer jeito. E o bebê, Mary? Perguntei, cruzando os braços. Não deveria estar descansando? Tantas emoções fortes. Pode fazer mal. Ela parou, segurando um vestido de paetês. O olhar que ela me lançou foi de puro veneno, mas havia medo também. Não tem bebê nenhum, sua idiota! Cuspiu ela, revelando a farsa que eu já suspeitava. Era só para garantir que o Roberto assinasse o divórcio rápido e passasse a parte dele do salão para a mãe, para blindar o patrimônio. Mas agora, não tem patrimônio para blindar. Roberto, que estava consolando a mãe no canto, levantou a cabeça bruscamente. O quê? A voz dele saiu num fio. Você mentiu? Mary riu, uma risada seca e amarga. Acorda, Roberto. Você achou mesmo que eu ia querer ter um filho com um fracassado que vive na aba da mãe? Eu apostei em você porque achava que a diretora Bernarda tinha dinheiro guardado. Mas vocês são 2 falidos. 2 patéticos que dependiam da ex-mulher manicure para pagar as contas. A revelação caiu como uma bomba no meio da sala. Roberto soltou a mãe e caminhou em direção a Mary, os olhos vermelhos de fúria e traição. Você destruiu meu casamento? Você me fez humilhar a Bruna? Por nada? Você humilhou a Bruna porque quis, Roberto. Interrompi, atraindo a atenção dele. Não coloque a culpa nela. Mary é uma oportunista, sim. Mas quem abriu a porta, quem trocou a lealdade por um par de pernas e uma promessa de status, foi você. Você é o único culpado pela sua miséria. Roberto desabou. Ele caiu de joelhos no tapete persa, também falso, e começou a chorar. Não um choro de arrependimento, mas de autopiedade. Bruna, por favor. Ele soluçou, rastejando na minha direção e tentando segurar a barra da minha calça. Me perdoa. Eu fui cego. Ela me manipulou. Eu ainda te amo. Podemos morar aqui, juntos. Eu mando-as embora. Eu faço qualquer coisa. Devolva minha vida. Afastei-me, puxando minha perna como se um inseto peçonhento tivesse tocado nela. Sua vida? Perguntei, sentindo o gosto da vitória na boca. Roberto, esta casa não é mais sua. E eu nunca, jamais vou morar aqui. Este lugar cheira a traição e mofo. Eu vou vender esta casa. Vou vender cada móvel. E com o dinheiro vou reabrir o meu salão em um lugar limpo, longe de vocês. Olhei para Bernarda, que estava catatônica em uma poltrona. E a senhora, Dona Bernarda? Ouvi dizer que a pensão do seu falecido marido mal dá para o aluguel de uma kitnet na periferia. Sugiro que comece a procurar, porque quando essa porta se fechar hoje, ela não abrirá mais para vocês. A hora passou voando. Eles saíram da casa carregando sacos de lixo preto com roupas, porque as malas não foram suficientes. Mary foi a primeira a sair. Ela tentou levar uma caixa de joias, mas o oficial a barrou, dizendo que aquilo entraria no inventário para abater as custas processuais. Ela saiu praguejando,
caminhando pela rua de paralelepípedos, com seus saltos altos quebrando, sem olhar para trás, abandonando Roberto e a mãe na calçada. Roberto e Bernarda ficaram ali, parados no meio-fio, cercados por sacolas plásticas. Vizinhos olhavam pelas janelas. A humilhação era pública, total e irrestrita. Roberto tentou uma última cartada. Ele se aproximou do portão, onde eu estava trancando a corrente com um cadeado novo. Bruna, para onde a gente vai? Não temos para onde ir. Olhei para ele através das grades. A imagem do homem arrogante que me mandou catar fotos no asfalto tinha desaparecido completamente. Lembra do quarto de serviço do salão? Aquele que vocês achavam digno o suficiente para o meu pai? Perguntei. Pois é. Talvez vocês encontrem algo parecido por aí. O mundo é grande, Roberto, e o asfalto é público. Boa sorte. Virei as costas e entrei no meu carro. Pelo retrovisor, vi Bernarda sentada em cima de um saco de lixo, chorando com a cabeça entre as mãos, enquanto Roberto tentava ligar para alguém que, eu sabia, não atenderia. Nos meses que se seguiram, a vida tratou de colocar cada peça em seu devido lugar com uma precisão cirúrgica. Vendi a casa. Não quis lucrar exorbitantemente. Vendi rápido, para me livrar da energia daquele lugar. Com o dinheiro, comprei um imóvel comercial no centro da cidade. Um espaço amplo, iluminado, com vitrines enormes. O novo salão se chamava Bruna em Alberto, Beleza e Legado. Coloquei o nome do meu pai na fachada em letras prateadas, elegantes e discretas. O negócio prosperou. As clientes antigas voltaram, trazendo amigas, pedindo desculpas por terem acreditado nos boatos. A verdade sobre a Royal Bernarda se espalhou. Produtos tóxicos, dívidas, sujeira. A minha reputação, construída com honestidade, saiu mais forte do que nunca. Quanto aos meus algozes, o destino e as consequências de seus atos foi implacável. Mary tentou dar golpes em outra cidade, mas a fama correu rápido na era digital. Descobri, através de uma fornecedora de cosméticos, que ela estava vivendo de favor na casa de uma tia-avó em um bairro rural e que, para pagar a estadia, tinha que vender seus pertences de grife em brechós online. O detalhe saboroso era que, como a maioria das coisas era falsificada, ela foi banida das plataformas por fraude e agora vendia doces na porta de uma escola. A grande consultora de imagem agora servia brigadeiros para crianças que sujavam suas roupas. Bernarda teve o destino que mais temia: o esquecimento e a pobreza. Sem a casa para manter a pose de aristocrata, ela foi obrigada a alugar um quarto nos fundos da casa de uma antiga conhecida, uma mulher que ela costumava humilhar no passado. A ironia era cruel. A mulher aceitou Bernarda, mas a tratava como uma empregada de luxo, fazendo-a ouvir sermões diários sobre humildade. Bernarda envelheceu 10 anos em 10 meses. O cabelo, antes sempre impecável, agora vivia preso num coque mal feito e as roupas de marca, desgastadas, pareciam fantasias de um tempo que não existia mais. E Roberto? Roberto foi o que caiu mais fundo. Sem a mãe para bancá-lo e sem Mary para inflar seu ego, ele tentou arrumar emprego. Mas seu currículo era vazio, preenchido apenas por cargos de fachada nas empresas falidas da família. Ninguém contratava um homem de 35 anos sem experiência real e com o nome sujo na praça. Cerca de 1 ano depois da inauguração do meu novo salão, eu estava na recepção, conferindo a agenda cheia da semana. Chovia muito lá fora. O sino da porta tocou, mas de um jeito tímido. Levantei os olhos e vi um homem encharcado, vestindo uma capa de chuva amarela rasgada e segurando um pacote de folhetos de pizzaria. Ele estava distribuindo propaganda de porta em porta. A água pingava do boné, escondendo parte do rosto, mas eu reconheci os olhos. Eram os olhos de um animal batido. Era Roberto. Ele parou, paralisado, olhando para o interior do salão. Viu o lustre de cristal, o verdadeiro que eu comprei com meu trabalho.
O piso de mármore limpo, as clientes sorrindo, tomando cappuccino. Vi o meu pai, elegante em seu terno de gerente, conversando animadamente com uma senhora. E me viu. Eu estava vestida com um terninho branco impecável, o cabelo escovado, a pele radiante. Eu não era mais a manicure glorificada. Eu era a proprietária, a mulher que ele descartou e que floresceu no meio do entulho que ele deixou. Roberto deu um passo à frente, como se fosse entrar. Ele abriu a boca, talvez para pedir um emprego, talvez para pedir dinheiro, ou talvez apenas para tentar aquele pedido de perdão que alimentaria sua fantasia de que ele ainda tinha poder sobre mim. Eu não disse uma palavra. Não gritei. Não o expulsei. Apenas sustentei o olhar. Um olhar sereno, firme, sem ódio e sem amor. Um olhar de absoluta indiferença. Aquele olhar dizia: "Você não existe mais no meu mundo." Ele entendeu. A vergonha o atingiu como um soco físico. Ele baixou a cabeça, escondeu o rosto com a aba do boné e recuou para a chuva fria. Vi, através da vitrine, ele se encolher contra o vento, desaparecendo na multidão cinzenta, apenas mais um rosto na multidão, carregando o peso das escolhas que fez. Voltei minha atenção para o computador. Bruna, a próxima cliente chegou, avisou minha mãe, sorrindo. "Estou indo, mãe", respondi. Eu havia vencido. Não apenas porque recuperei meu patrimônio, mas porque recuperei a mim mesma. Eles queriam que eu fosse uma nota de rodapé na história grandiosa da família Mendes. Mas eu me tornei o livro inteiro, e eles foram apenas as páginas rasgadas que eu joguei no lixo. A vingança não é um prato que se come frio, é um prato que se come em paz, numa mesa farta, cercada de quem realmente importa, enquanto os cães ladram do lado de fora, famintos e esquecidos. Espero que essa história tenha trazido a justiça emocional e a reviravolta que você esperava. Se você gostou de ver a Bruna dando a volta por cima e colocando cada um em seu devido lugar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like poderoso e compartilhar essa história com quem precisa saber que o mundo dá voltas. Até a próxima!